E aí galera, como é que vocês estão? 100%? Faz muito tempo que eu não venho postar um vídeo aqui e ontem eu tive um tempinho para ler o material Como Pedra, do Lucas Johannata. Eu acho uma preciosidade da literatura brasileira e vim apresentar aqui para vocês minhas opiniões do que eu achei desse trabalho. Lucas Johannata escreveu esse material em 2023, se não me salvo engano, e esse material acabou ganhando também o Prêmio Jabuti em 2024, publicado também pela Comic Zone, que publicou esse material aqui para nós. Esse é um material de 200 páginas aproximadamente. Incrível, tá, galera? Isso aqui é uma preciosidade da literatura. Preciosidade, assim, absurda, tá? Já se diferencia um pouco por usar desenhos diferentes. Todas as folhas são brancas, pretas e laranjas. E o que se diferencia desse material para outros, por exemplo, que o estilo de papel é diferente. Eu não sei qual papel que eles estão usando aqui, mas não é nem o offset, nem o couché que a gente vê geralmente nos quadrinhos. Você olhar aqui, parece que o quadrinho ele está cravado na folha, sabe? É como se ele fosse a folha, como se fosse uma história rígida que se passa no sertão, onde passa aqui no sertão, no interior do Rio Grande do Norte. Então se assemelha bastante a Vidas Secas essa história, mas ela acaba se diferenciando por conta da trama que os personagens passam, que é o casal que vai ser contada a história deles aqui, tem uma filha especial, que não fala e nem anda. Então, assim, essa família, ela vive na miséria. A cidade onde eles moram, a região onde eles moram, ficam sem chover por mais de um ano, ficam 1 ano e meio sem chover quase. Então, assim, eles têm que cuidar de uma filha especial, sem comida, com pouquíssima comida, pouquíssima água, pouquíssimo dinheiro, zero dinheiro, né? E passar por toda essa trama aí de uma forma embasada muito pela religiosidade. Então esse livro é cercado de religiosidade, tem a citação de trechos bíblicos, né, mostrando que às vezes as pessoas com menos poder aquisitivo acabam se alicerçando em cima da fé para poder sobreviver, né? Ter uma crença ali de que algo vai melhorar, de que eles vão receber um sinal divino, de que algum dia eles vão ser abençoados. Então o livro ele conta bastante dessa coisa e até qual ponto o discurso religioso ele fundamenta em si próprio, né? Ou seja, o quanto o discurso religioso ele é puro em si, enquanto as pessoas utilizam dele para manipular as outras ou para tentarem satisfazer os próprios desejos de uma forma que distorce esse próprio discurso, sabe? Então esse livro fala muito sobre isso. Tem toda a questão também do mito de Sísifo, né? Que é o cara da pedra, que tem até um texto inicial de Albert Camus aqui que eu vou ler para vocês. Deixa o Sísifo na base da montanha. As pessoas sempre reencontram seu fardo, mas Sísifo ensina a felicidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Este universo, doravante sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha cheia de noite forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Albert Camus. Galera, isso aqui é aquele mito do cara que está condenado a levar uma pedra até o final do monte. Quando ela está quase chegando, ela vai escorrega lá embaixo e ele tem que fazer esse ciclo infinitamente. Então vai mostrar os fardos do ser humano e o quanto ele está disposto a levar esses fardos e a relação dele com esse fardo, né? Se aquilo é realmente um peso ou é uma parte da pessoa, sabe? A parte de desenhos eu achei incrível. Poucas cores, mas representam muito esse sertão, né? Uma representatividade muito grande. E as emoções dos personagens são bem aguçadas, sabe? Você consegue ver, sentir as emoções dos personagens com bastante facilidade. Então isso facilita a leitura, não é uma leitura devagar, uma leitura fluida, você não vai agarrar nela. E uma leitura muito profunda, sabe? Trata de temáticas muito, muito, muito interessantes, inclusive o patriarcalismo, né, de uma família, o machismo de uma família, que a moça, a mãe dessa menina que chama Rosa, que ela tem deficiência, o marido dela que chama Cristóvão, mas que gosta de ser chamado de Cristo,
propositalmente mesmo, acho que para até lembrar coisa religiosa, de sagrado e tal, dele achar que, não sei, que ele seria salvo, que ele teria uma missão especial. É, e essa moça não tem nome, ela fala que não tem nome. Na verdade ela tem, mas ele pouco importa. Tem até uma página aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Quando ela se casa, é como se ela mostrando o casamento dela, e quando ela se casou, ela ficou com a boca toda amarrada, ou seja, ela não tinha mais opinião, ela não tinha mais nada, sabe? Ela cuidava da filha, fazia tudo em casa, mas não tinha o devido valor, né? Então os personagens são mostrados várias camadas dos personagens. No início do livro, inclusive, chega uma menina estudante de veterinária que morava em Mossoró, chega para eles e falava assim: é, boa noite, bom dia, qual é o seu nome? Aí o cara, o marido falava assim: eu sou Cristo. Aí ela corrigia: Cristóvão. Aí ele de novo: Cristo. Aí depois a menina perguntava pra moça, né? Qual é o seu nome? Aí ela falava assim: eu não tenho nome. Aí depois ela perguntou de novo: não, mas todo mundo tem um nome. Aí ela respondia: eu não tenho nome. Mas ela tinha, só que o cara não ligava, né? Ela era totalmente ali menosprezada, vamos dizer. E aí acaba que essa menina fala para eles que ela queria, perguntou se ali que morava a Rosa, né, a menina especial, eles falaram que sim, e ela falou que tem um programa que ajudava pessoas com necessidades e ela queria fazer ficou sabendo da história da menina e queria fazer uma gravação para deles, da família deles, da vivência deles para o programa e enviar para ver se eles conseguiam alguma ajuda, né? E a situação deles era tão precária que o Cristo achou que ela queria ludibriar ele, né? Depois que ela foi embora, ele até fala assim: nossa, ela vai levar tudo que eu tenho. E a esposa fala: vai levar o que nosso? Nossas galinhas, nossa vaca, porque ela é estudante veterinária, sabe? Eles não tinham nada para levar, sabe? Para que ela levasse embora. Então, assim, tem um momento ali também que esse Cristo vai pro centro da cidade buscar emprego e ele não sabe nem, tipo assim, a área de emprego que ele só falou assim: me falaram que tem uma vaga de emprego aí. Aí ela falou: qual área? Falou assim: não, tem um emprego no shopping. Mas ela perguntou, a moça que trabalhava lá falou assim: mas que emprego? Que área de emprego? Ele não sabia, sabe? É um cara assim que não tinha celular e tal. E ela fala para ele assim: essa vaga tinha vaga de segurança no shopping, mas essa vaga já foi ocupada. Você poderia ter economizado o esforço, né, de ter vindo aqui e olhado pelo nosso site. Você tem acesso ao celular? Aí mostra a cara dele, tipo, sabe, resposta de nada. E ela perguntou depois: você tem computador? E ele de novo, né? Assim, não respondeu, porque ele não tinha. E ele saiu de lá falando um verso bíblico. Então, assim, até ver qual verso que ele falou aqui. Só que ele sai de lá falando assim, ó: descanse, e aqui no quadrinho mostra, ele gaguejando para ler, né? Porque ele não sabia ler muito bem. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então, assim, tudo nesse livro era embasado no discurso religioso, na tentativa de pedir perdão, na tentativa de pedir que viesse condições melhores, né? Porque esse casal tinha que cuidar de uma filha especial, que querendo ou não, uma doença, ela acordou assim num dia com uma deficiência, uma condição genética, uma condição médica, de não poder falar e nem poder andar. Então eles já não tinham dinheiro, acesso a nada, eles tinham que buscar leite numa escola, e depois essa escola teve que parar, cortar essa ajuda para corte de gastos, e eles não receberam mais leite. Essa menina teve um dia que ele teve um ataque assim pode ser que seja epilético, não sei se ela teve algum ataque, que ela teve alguma coisa, e levou ela no médico e pediu mais comprimidos. E aí a médica, a doutora falou assim: ó, a gente só pode liberar o que a gente já libera para vocês, que são 70 comprimidos ao mês, e mais do que isso, se vocês quiserem, vocês vão ter que comprar, porque senão outras pessoas vão ficar sem os remédios, eu não posso entregar mais do que isso. Então, assim, eles já ficam no desespero, porque eles não têm dinheiro, eles não têm comida.
E vai mostrando também a relação do Cristo com a vaca dele, chamada Beatriz. Ou seja, ele pôs o nome na vaca dele, mas nem se importava com a esposa direito, sabe? Várias vezes ela tentava ser dócil e receptiva com ele, tentar entender o que ele estava passando nessa condição de seca, né? Porque acaba depois que as galinhas deles morrem, a vaca começa a ficar mal também, não consegue mais dar leite, e aí já tá sem o leite lá da escola e tal. Então, assim, eles se veem nessa situação brutíssima, e depois vão ser apresentados alguns outros personagens que vão trazer essa religiosidade muito mais à tona, mostrando pra gente a linha tênue entre a fé e o fanatismo religioso, né? Até quanto a pessoa consegue segurar o discurso dela de forma que isso esteja dentro do que é considerado sagrado e correto de acordo com a moral e com a ética da vida e da própria religião mesmo, né? Como é dito na própria Bíblia. Mas vão ser apresentados alguns personagens que vão pôr isso à tona, inclusive em relação com a própria pureza da menina, né? Que não tem como opinar sobre o que acontece, não tem como reagir sobre o que acontece. Então, esse quadrinho vai pôr muito isso em pauta. Ele também coloca outra matemática secundária, vamos dizer assim, que eu percebi, mas o quanto a falta de poder monetário pode condicionar uma sociedade a viver totalmente fora da realidade, né? Se essa história fosse contada, tivesse passando 80 anos atrás, e hoje em dia, para uma família que não tem celular, não tem computador, não tem nada, seria a exata mesma história, porque era uma família patriarcal, que passava dificuldade no sertão, e assim morava numa casa simples, não tinha acesso a nada, a nada, a nada, a nada, a nada. E totalmente embasada de formas diferentes, né? A esposa e o marido eram imbuídas religiosamente de formas diferentes, então isso que eu acho que torna esse quadrinho tão interessante, né? E uma maneira até psicodélica de contar a história, que eu achei, em alguns pontos, tratando bastante. Eita, toma cuidado para não dar spoiler para vocês, desses personagens. A menininha aqui, a Rosa, coitada, tadinha. E essa história, então, trata muito dessa questão também de acessibilidade das pessoas, né? E acessibilidade que já é complicada no mundo inteiro, né? Principalmente em países em locais, nos países, principalmente nos países que não são tão desenvolvidos economicamente e de forma igual. Ou seja, se nos grandes centros a acessibilidade já é baixa, imagina no sertão, que já não chove tem tem quase um ano e meio. Então, assim, esse quadrinho põe tudo isso em pauta de uma forma incrível. Tá? Eu tô sendo bem superficial, porque eu espero que vocês leiam esse livro de verdade mesmo. Mas quem quiser, fala assim, ó, não quero gastar com esse quadrinho, não sou muito fã de quadrinhos, eu faço um vídeo contando a história detalhada, um vídeo rápido, mas contando mais detalhes sobre a história, galera. Isso aqui é sensacional, tá? Os desenhos são incríveis, é uma história rápida, você lê na hora, você vai ler isso aqui, você vai sair outra pessoa, porque isso aqui é incrível, tá? Como eu falei, é um Vidas Secas de uma forma diferente, tá? É uma realidade, vamos dizer, como se fosse uma história que se passa no universo de Vidas Secas do Graciliano, mas com outros personagens, sabe? E com outra temática. Acho que até certo ponto mais difícil de lidar, né? Que é com uma pessoa especial que não pode reagir, né? Que é uma pessoa inocente, mas ao mesmo tempo que é uma vida que deve ser cuidada, que deve ser tratada. E essa vida é posta em pauta, né? E aí tem todo um jogo com a religião, né? A manipulação do discurso religioso, que faz até alguns personagens duvidarem de si mesmos e começarem a realizar ações que são antiéticas, com medo daquilo reverberar em um castigo divino, vamos dizer. Sendo que essas atitudes em si
já são totalmente castigáveis, né? Então esse livro é interessantíssimo. Tentei não falar muito sobre, mas é mais ou menos isso que trata. Eles vão passar por algumas situações aí, vão ser introduzidos alguns personagens, tá? Então a gente vai ter falsos profetas, né? Não é mistério para ninguém. Isso não é um spoiler, porque quando aparecer vocês vão saber quem é o personagem. Vai dar para sentir a índole dele quando vocês lerem o livro. Então, prestem bastante atenção na leitura. Tem vários detalhes especiais. Leiam com muita atenção, com muita calma, com muito carinho, e vocês vão sair outras pessoas desse livro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo um pouquinho mais longo, que eu me desdobrei um pouco mais para poder falar, mas eu acho que é uma pauta interessantíssima, eu acho que é uma coisa assim que deveria ser falada, por isso que eu estou vindo aqui para falar para vocês. Estou com a mente fresca, li ontem, muito bom esse livro, e a gente tem que valorizar o que vem de fora, o que vem daqui do Brasil, galera, perdão, até falei errado. A gente costuma valorizar muito o que vem de fora e desvalorizar o que vem do Brasil, não só nos livros, mas principalmente nos livros, a literatura brasileira. O Brasil lê muito pouco, né? E lê muito menos ainda a própria literatura. Então, galera, vamos dar moral para os caras aqui, esses caras brasileiros que fazem aqui, não só nisso, mas na música brasileira, na arte brasileira, no esporte brasileiro que vem aqui do Brasil. Não ficar só paparicando o que vem de fora, galera, que o Brasil pode muito, tá? A gente tem pessoas incríveis aqui, pessoas sensacionais, né? Então vamos olhar ao nosso redor, olhar para o mais próximo. Querendo ou não, esse quadrinho trata muito disso também, do que é viver com fardos e como a pessoa lida com esses fardos, né? Se esses fardos são partes da pessoa. Às vezes a dificuldade faz parte, às vezes a dificuldade é necessária na vida, né? Para a gente entender quem a gente é e por quem a gente deve lutar. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E é isso, não tem muito o que falar. Esse quadrinho é 100 palavras, 10 de 10, 10/10, tá, galera? Tamo junto. Valeu, até mais. Trazer mais resenha pra vocês aí, que eu tô lendo bastante essa semana. Mas é isso. Falou, galera. Tem um linkzinho aqui na Amazon, quem quiser comprar com o meu link de afiliado. É isso. Tamo junto. Falou.